Hoje, eu vou criar o personagem mais poderoso de toda a história de One Piece. Vou escolher a dedo cada característica que nosso personagem vai ter, selecionando apenas os atributos e aspectos mais roubados pra ele. No final do vídeo, teremos um personagem mas tão poderoso que literalmente ninguém seria capaz de derrotá-lo. Nem mesmo tripulações inteiras de piratas ou todo o governo mundial seria capaz de bater de frente com ele. Mas antes da gente começar, para deixar as coisas um pouquinho mais difíceis, vamos ter uma pequena regra, que não poderemos usar mais do que uma característica de um mesmo personagem. Por exemplo, se escolhermos a fruta do Luffy, a Hito Hito no Mi modelo Nika, então não poderemos escolher mais nenhuma característica do Luffy novamente. Agora sim, vamos criar o personagem mais forte de One Piece. Para começar, temos que selecionar qual vai ser o navio que o nosso personagem navegará pelos mares. Uma opção ofensiva seriam os navios de batalha da marinha, que são utilizados, por exemplo, durante um Buster Call. Esses navios, além de enormes, estão lotados de armamento para um bom combate marítimo e podem lidar com tripulações piratas inteiras. Outra opção seria o próprio Thousand Sunny, que está entre os navios com a tecnologia mais avançada em todo o anime. Além de sua incrível durabilidade, por ter sido construído com a melhor madeira do mundo, Sunny conta com muitas engenhocas e recursos especiais que nenhum outro navio possui. Para começar, Sunny é equipado com Calpe the Bird, que dá um impulso enorme ao navio, arremessando ele por até 1 km no ar. Ele também tem o Chicken Voyage, que faz a juba do leão da proa começar a girar como se fosse uma hélice, permitindo que o navio realize manobras para trás e escape rapidamente de ataques. Esse leão também esconde um canhão que dispara uma poderosa rajada de ar que se assemelha a um feixe de energia. Mas ainda assim, a melhor opção possível seria o lendário Pluton, uma das 3 armas antigas, sendo descrito como um enorme navio de guerra com poder de fogo suficiente para destruir ilhas inteiras. E por mais que a gente nunca tenha visto esse navio, não importa como ele realmente seja, pois só de saber que ele tem o potencial de conquistar o mundo, já dá pra ter uma noção do quão poderoso ele é. Então, Pluton vai ser o navio do nosso personagem. E essa foi apenas a primeira característica que selecionamos. Temos ainda 14 outros pontos para analisar. E quanto à raça do nosso personagem, qual seria a melhor escolha? Sabemos que em One Piece existe uma grande variedade de raças, e dentre todas elas, algumas acabam sendo mais fortes, por possuírem características e habilidades únicas. Para começar, temos os Homens Peixe, que possuem 10 vezes a força de um homem, e os Minks, que possuem atributos sobre-humanos, que são capazes de assumir uma forma mais poderosa durante a lua cheia. Indo além, temos a raça do Kuma, os Bucaneiros, que são bem maiores que humanos comuns, possuem enorme força física e um corpo incrivelmente durável, e ainda maiores que os bucaneiros, temos os gigantes, que naturalmente são super fortes por conta do tamanho que atingem, com alguns chegando a incríveis 60 metros de altura, que é o caso dos gigantes antigos. Porém, a raça que seria ideal para o nosso personagem é uma que atualmente na história é considerada quase extinta. Estou falando, claro, da raça do King, os Lunares, ou Lunarianos. Essa raça possui a capacidade de gerar e controlar fogo, semelhante ao Ace. Possuem asas que os permitem voar, e seus corpos são tão resistentes e duráveis que beiram a invulnerabilidade. Porém, caso as chamas em suas costas se apaguem, os Lunarianos perdem toda a resiliência física que possuem, embora, em troca disso, ganhem um aumento drástico em sua velocidade. Então, nosso personagem vai ser da mesma raça que o King, e com isso já é capaz de realizar ataques de fogo, voar e tem um corpo extremamente durável. Agora que temos um navio e a raça do nosso personagem, vamos escolher uma fruta do diabo para ele. Quando falamos de frutas em One Piece, temos uma variedade enorme de habilidades extremamente úteis e poderosas. No quesito poder destrutivo, uma das melhores opções é a Gura Gura no Mi do Barba Branca, uma fruta que permite ao usuário causar tremores em grande escala, com a reputação assustadora de ser capaz de destruir o mundo. Temos também a fruta do Kaido, que o permite se transformar em um dragão gigantesco, que pode realizar diversos ataques elementais, como poderosas rajadas de fogo e grandes tornados. Se o foco for velocidade, temos a Goro Goro no Mi do Enel, que dá ao usuário a capacidade de gerar e controlar eletricidade, bem como se mover na velocidade de um relâmpago. E a Pika Pika no Mi do Kizaru, que o permite criar e controlar luz, além de se mover nessa velocidade também. E temos ainda muitas outras opções incríveis, com destaque para a fruta do magma do Akainu e para a fruta do gelo do Aokiji. E claro, não podemos esquecer daquela que vocês estavam esperando, a fruta do Luffy, que obviamente seria uma ótima escolha, visto que ela proporciona poderes de borracha
característica que são limitados apenas pela imaginação do usuário. Mas eu não vou escolher essa Akuma no Mi, pois eu vou deixar para usar outra característica do Luffy mais à frente. Até porque tem uma fruta que é tão poderosa que já foi até chamada de Akuma no Mi Suprema, a fruta do Law, a Ope Ope no Mi. Essa é uma fruta incrivelmente versátil e depois que foi despertada, ficou ainda mais roubada. Com ela, Law consegue trocar de lugar com qualquer coisa com um teletransporte, pode levitar e mover objetos como uma telecinese, alterar a estrutura corporal de qualquer coisa e até curar doenças, fora vários outros ataques que o Law já demonstrou que pode realizar por meio da sua espada, o que vocês vão ver que vai combinar bastante com as próximas características que vamos selecionar. Agora que já definimos a base do nosso personagem, vamos personalizar ele um pouco e definir qual vai ser o estilo de luta dele. Os candidatos para essa característica são Garp, que não usa nenhum tipo de arma e luta apenas usando Haki, e Usopp, que é um atirador extremamente habilidoso que luta usando armas de fogo mais Haki da observação. Luffy, que luta usando uma fruta do diabo mais Haki. Mihawk, que luta com Haki mais uma espada. Zoro, que luta com Haki mais 3 espadas. Barba Branca, que luta usando uma fruta do diabo mais Haki mais uma espada. E por fim, Shiki, que utiliza Haki, uma fruta do diabo e 2 espadas. E aqui, a melhor combinação possível para o nosso personagem, é claro, que é o estilo de luta do Shiki. Agora, chegou a hora de decidir quais vão ser as 2 espadas do nosso personagem. E quando se trata das espadas mais fortes em One Piece, as principais são a Ioro do Mihawk, a Ace do Goldie Roger, a Murakumogiri do Barba Branca, a Griffon do Shanks e a Emma do Zoro. E por mais que todas elas sejam muito poderosas, eu nem vou relutar muito e vou logo dar de presente pro nosso personagem a Emma e a Ioro. Com relação a Emma, ela é uma das 21 espadas de grande grau, sendo uma das poucas armas capazes de ferir Kaido em uma luta, além de ser capaz de extrair o Haki do usuário, o que torna seus ataques ainda mais poderosos. Já no caso da Ioro, ela é uma das 12 espadas de grau supremo, considerada a espada mais poderosa que existe, e não é à toa que ela é empunhada pelo espadachim mais forte do mundo. Com essa espada, Mihawk já mostrou ser capaz de cortar uma enorme montanha de gelo e fatiar navios inteiros como se não fossem nada. Imagina só o nosso personagem lunariano com a Ope Ope no Mi e ainda empunhando a Emma e a Ioro. Tá ficando incrível, não concorda? Bom, já temos as armas e o estilo de luta do nosso personagem, mas isso não adianta muito sem um poderoso Haki do armamento. E aqui também temos vários candidatos, já que atualmente esse tipo de Haki é bem comum durante as lutas de One Piece, mas alguns personagens ainda conseguem se destacar. Quando falamos em Haki, os primeiros personagens que nos vêm à mente são os Yonkous, os almirantes e principalmente o rei dos piratas, Goldie Roger. E claro que uma escolha óbvia aqui seria um desses personagens, mas acontece que eu já tenho um certo personagem em mente que se encaixaria bem nesse quesito. Estou falando do Kozuki Oden, um cara tão poderoso que foi um dos poucos que já conseguiu causar um ferimento sério no Kaido, além de ter sido um dos únicos personagens capazes de domar totalmente a espada Emma, o que já é mais um ponto para escolhermos o Haki dele. Além disso, o Oden é conhecido justamente por endurecer as suas espadas com Haki sempre que vai lutar, e se mostrou extremamente habilidoso usando esse poder. Então, ficamos com o Haki do armamento de Oden, que combina perfeitamente com o estilo do nosso personagem. Mas quando falamos de Haki da observação, aí as coisas ficam mais complexas. Afinal, já vimos muitos personagens utilizando muito bem esse poder, como Kaido e até mesmo Luffy, conseguindo antecipar alguns golpes. Um dos maiores exemplos desse Haki foi o Katakuri, que demonstrou ser capaz de ver alguns segundos no futuro durante a sua luta contra o Luffy. Outro personagem que eu tenho certeza que muitos vão comentar aqui é o Enel, que tinha um alcance absurdo com seu Haki, permitindo que ele ouvisse conversas e soubesse de tudo o que acontecia em Skypiea. Porém, temos que lembrar que o alcance do Enel era tão grande assim por conta da sua própria Akuma no Mi, que aprimorava o seu Haki da observação. Mas se tem um personagem que sabe como usar um Haki, esse é o Shanks. Ele já foi capaz de sentir a presença do Touro Verde enquanto estava a quilômetros de distância da sua localização. E quando Eustace Kid estava prestes a disparar um canhão magnético em sua frota, Shanks conseguiu ver o futuro do que teria acontecido se aquele tiro fosse disparado. Agora imagina um lunariano extremamente poderoso, possuindo a Ope Ope no Mi, segurando a Ioro, que consegue enxergar alguns minutos no futuro. Estão entendendo quão apelão é o nosso personagem agora? Por isso, o Haki da observação tem que ser o mesmo do Shanks.
Quando falamos em Haki do Conquistador, não tem como pensar em outros personagens, senão nos Yonkous e no próprio Goldie Roger, na verdade? E aqui eu tenho que comentar sobre o Shanks, que tem um Haki do Rei tão assustador e poderoso que já vimos até mesmo almirantes se tremerem na base só de sentir esse poder, como foi o caso do Touro Verde. Já vimos também o Shanks deitar vários membros mais fracos da tripulação do Barba Branca só com a sua presença, ou seja, ele nem tentou fazer isso. Mas existe um personagem que na teoria tem um Haki do Rei tão poderoso que até me arrisco a dizer que seja superior ao do Shanks, e estou falando, claro, do próprio Goldie Roger. Esse camarada simplesmente se tornou o maior pirata de todos os tempos, e ele não tem o título de Rei dos Piratas à toa, então temos que respeitar o Haki que ele possui. E agora, nosso personagem tem o estrondoso Haki do Rei de Goldie Roger. Eu poderia ter utilizado uma fruta que garantisse velocidades absurdas, como a do Kizaru, e seria realmente quebrado colocar isso em um Lunariano como o nosso. Mas aqui temos que considerar personagens que sejam rápidos pelos seus próprios atributos físicos, sem depender de uma Akuma no Mi pra isso. Um dos primeiros que me vem à mente é o Rei das Trevas Riley, que mesmo estando bem velho, já conseguiu acompanhar até mesmo o Kizaru em uma luta, então imagina ele no auge. Temos também o Lucky Roo dos Piratas do Ruivo, que muitos fãs teorizam que seja o personagem mais rápido de One Piece, porém, como eu disse, ainda é só teoria. Mas tem um personagem que pra mim é o ideal pra essa categoria, sendo ninguém menos que o nosso cozinheiro favorito, Sanji. Esse cara já desviou de tiros a queima-roupa, já acompanhou com facilidade os membros da CP9 usando o soro, e foi até capaz de desviar dos projéteis de Katakuri, que é um habilidoso usuário do Haki da observação. Depois de despertar suas melhorias genéticas, a velocidade e agilidade de Sanji aumentaram ainda mais, permitindo que ele se movesse tão rápido que o Queen confundiu sua rapidez com invisibilidade, além de ter sido capaz de rapidamente interceptar e desviar um laser do próprio Kizaru. É por isso que eu não tive problemas em deixar de pegar uma fruta que dava poderes de velocidade, pois a velocidade do Sanji já compensa isso. Nosso personagem tá ficando imparável. Vamos definir agora a força física. E aqui temos vários candidatos interessantes. Para começar, temos Kaido, que mesmo em sua forma base já é considerado um monstro, o que podemos ver muito bem durante a sua luta contra o Luffy. Outra que dispensa comentários é a Big Mom, que já demonstrou diversas vezes que possui uma força física assustadora. Mas tem um personagem que até entre monstros como esses consegue se destacar muito quando o assunto é força bruta. Estou falando do Garp, o herói da marinha. Caso você não saiba, mesmo sem utilizar nenhuma fruta ou arma, o Garp conseguia bater de frente contra o Roger e o Barba Branca no auge dos dois. Ou seja, ele ia só na base do soco e do Haki contra os personagens mais fortes de One Piece. E só por isso já dá pra saber que esse cara é muito bruto. Mesmo hoje em dia, bem longe do auge, Garp ainda impressiona com sua força colossal, como vimos com seu incrível Galaxy Impact, um soco infundido com Haki que cria uma onda de choque extremamente poderosa. Então, por isso, nosso personagem fica com a força do Garp. Só por ser um Lunariano, nosso personagem já é naturalmente muito mais durável do que a maioria dos personagens, mas vamos melhorar ainda mais esse atributo. Os principais candidatos para essa característica seriam a Big Mom e o Kaido. Só que por mais que a Big Mom tenha um corpo extremamente durável, não tem como ser outro senão um monstro do Kaido. Muita gente vai lembrar dele pelas suas características ofensivas, já que ele foi um inimigo extremamente poderoso e difícil de lidar. Mas mesmo antes da gente de fato conhecer o Kaido, o que se destacava nele era sua durabilidade. O cara simplesmente sobreviveu às mais diversas torturas e a 40 tentativas de execução. E sabe por quê? Porque as armas utilizadas nele simplesmente se quebravam. Ele até já se jogou de uma ilha no céu e caiu de uma altura de 10.000 metros. E a única coisa que isso causou nele foi uma dorzinha de cabeça. E talvez você esteja pensando que o Kaido só é durável assim por causa da fruta dele. Porém, mesmo antes de ser um usuário de Akuma no Mi, e até mesmo quando ele era uma criança, ele já era reconhecido por ser quase indestrutível. Então imagina o quão durável é um Lunariano aprimorado com os atributos do Kaido. Esse sim é um personagem casca grossa. Nosso personagem já tem um corpo completamente impenetrável, e agora vamos aprimorar a resistência e o vigor dele. E aqui também temos bons candidatos. Começando pelo Oden. O cara simplesmente aguentou ser fervido por mais de 1 hora em óleo quente, a uma temperatura de mais de 700 graus, algo que ninguém havia demonstrado antes. Temos também o Kuma, que é conhecido por sua incrível resistência, isso devido à raça dos bucaneiros que ele faz parte, e também aos aprimoramentos que ele recebeu ao se tornar um ciborgue. Mas existem 2 personagens que seriam os ideais para esse requisito.
jeito. O primeiro deles é o Barba Branca, que na guerra de Marineford já estava velho e doente, teve uma parte do seu rosto destruída, sofreu incontáveis golpes de espadas, tiros de canhão e outras armas de fogo, e mesmo assim se recusava a cair, chegando ao ponto de morrer de pé. O outro personagem é o Akainu, que suportou vários ataques de um Barba Branca com sangue no zóio e ainda tinha vigor suficiente para continuar lutando, mesmo todo machucado. Vale lembrar que os golpes do Barba Branca não só estavam imbuídos com Haki e com os poderes da sua fruta do diabo, mas também tinham força suficiente para dividir a ilha de Marineford em duas. Fora isso, Akainu também já provou sua resistência em seu confronto contra o Aokiji, que simplesmente durou 10 dias, com ambos os almirantes terminando com ferimentos graves. E como já tenho outros planos pro Barba Branca, ficamos com a resistência monstruosa do Akainu. Agora chegou o momento de definirmos a inteligência do nosso personagem. E aqui não temos tantas opções assim, mas temos alguns nomes de peso, como o cientista maluco Caesar Clown, que criou as Smiles, o Queen, que se transformou em um ciborgue altamente tecnológico, e o Vinsmoke Judge, responsável por criar toda a tecnologia da Germa 66. Porém, tem um cara que obviamente se destaca muito nesse quesito, e é de longe o mais inteligente de toda a série, o Vegapunk. O cara criou quase tudo que você acha bizarro e que não é natural em One Piece. Clones, frutas artificiais, roupas especiais, armas capazes de terem poderes de Akuma no Mi, entre tantas outras coisas absurdas. Agora, imagine se essa inteligência estivesse no nosso personagem. O tanto de upgrade legal que ele ia fazer no Pluton, que já é poderoso por si só. Mas assim como Kaido, aqui temos um porém. Pois muita gente vai pensar que o Vegapunk só é inteligente assim por causa da Nomi no Mi. Então deixa eu esclarecer as coisas pra vocês. A fruta do Vegapunk serve pra ele memorizar e se lembrar de tudo que ele vai aprendendo em sua vida, com o ponto fraco disso aumentar o tamanho de sua cabeça. Ou seja, o usuário da fruta pode pegar um conhecimento e armazená-lo, e se lembrar com perfeição a qualquer momento. Mas aí é que entra a inteligência do Vegapunk, pois não adianta nada ter todo o conhecimento do mundo se não souber como usá-lo adequadamente. Além disso, mesmo antes de comer a fruta, Vegapunk já era extremamente inteligente. A fruta apenas aumentou a sua capacidade de armazenamento mental. Então, nosso personagem agora não é apenas forte, mas também super inteligente. Mas não adianta ser inteligente e não saber usar essa inteligência no campo de batalha, não é? E aí que entra o QI de batalha, que é a capacidade do personagem em aprender técnicas de luta, analisar e explorar fraquezas de um adversário e usar o ambiente a seu favor. A Nami é um bom exemplo disso. Ela é inteligente de modo geral, mas sabe como aplicar essa inteligência principalmente durante as lutas. Ainda na tripulação dos Chapéus de Palha temos também o Usopp, que por mais que seja bem medroso, ele é sim um dos personagens mais engenhosos em combate. Mas e se eu te falar que o Luffy é um gênio? Você acreditaria? Tá certo que ele não é tão inteligente no dia a dia, mas na hora de lutar, ele é extremamente criativo e consegue sempre arrumar um jeito de lidar com as situações. E em One Piece, esse é um atributo extremamente importante. Afinal, saber usar a sua fruta de modo criativo pode ser decisivo em um combate. Hoje em dia, sabemos que a fruta do Luffy despertada é muito poderosa, mas lá no começo, um dos grandes trunfos do Luffy foi descobrir como utilizar uma fruta que parecia ruim para combate em uma arma que podia bater de frente com qualquer personagem. E vimos ele ser muito esperto em vários momentos, como quando utilizou água e sangue para lutar contra o Crocodile. A gente também esquece, mas todos os Gears do Luffy são poderes extremamente complexos que ele desenvolveu apenas usando as suas características de borracha. Então, ficamos com o QI de batalha do Luffy. E para deixar o nosso personagem ainda mais roubado, em One Piece existem algumas habilidades que não estão ligadas a frutas. São poderes que podem já ter nascido com o personagem ou adquiridos de alguma forma específica. O que pode ser um bom exemplo disso seriam as pessoas que são modificadas ou transformadas em ciborgue, como o Frank ou o Queen. Afinal, isso não tem relação com as frutas e garante novas habilidades ao usuário. Outro bom exemplo desses poderes especiais é a princesa Shirahoshi, que manifestou os poderes da arma ancestral Poseidon, dando a ela a capacidade de convocar um exército de reis dos mares. Você tem noção do quão apelão é isso? Alguns desses bichos podem atingir tamanhos que ultrapassam os 5 km. Só que ainda assim, não vai ser essa a habilidade especial do nosso personagem, pois o Barba Negra tem um poder que é ainda melhor. Ele tem a incrível capacidade de ter mais de uma fruta do diabo, o que obviamente seria perfeito para o nosso personagem, pois poderíamos escolher para ele mais uma fruta. Atualmente, Barba Negra possui 2 Akuma no Mi, e por mais que existam diversas teorias falando que ele vai conseguir uma terceira, para ser justo aqui, eu vou
vou considerar apenas o que ele mostrou até o momento, que é ser capaz de ter 2 frutas do diabo. E essa fruta adicional que vamos escolher não poderia ser outra senão a Gura Gura no Mi, a fruta do tremor, que vai dar um poder destrutivo e esmagador ao nosso personagem. Já temos a Ope Ope no Mi, que pode ser usada em conjunto com uma espada, e agora vamos ter a fruta do Barba Branca revestindo todos os ataques da outra espada, sem falar dos haki monstruosos que o nosso personagem vai estar usando ao mesmo tempo. Você já parou pra pensar no tamanho do estrago que isso pode causar? É definitivamente o personagem mais forte de toda a história de One Piece. Agora, só ficou faltando um nome? Então que tal vocês decidirem o nome dele aí nos comentários? E se você achou que dava pra deixar ele ainda mais forte, comenta aí como seria o seu personagem perfeito de One Piece. E vamos ver o tanto de personagem roubadíssimo que vai ser criado aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele ultra like e venha se tornar um ultra nerd também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!